Bem, irmãos, hoje o nosso assunto aí é a lepra, né? É um assunto assim que quem que quer ver lepra, né? Ah, uma vez eu fui, né? Eu saí daqui, tinha que levar, não, eu estava em Galha. E aí fui levar lá a minha cunhada e a vizinha dela faziam um tratamento lá em Jaú, lá perto de Jaú. Só que ficava o dia todo lá, sabe? O dia todo ficava lá. E aí a gente leva, né? Deixava lá às 7 horas da manhã, esse pessoal entrava lá, não saía mais, né? Ia sair de tarde só. E aí eu falei assim, eu vou xeretar lá pro fundo, né? A gente é xereta, né? Aí eu fui entrando, né? Cheguei lá pro fundo lá. Aí tinha algumas pessoas que elas tinham lepra. Como a lepra é uma doença terrível, como ela corrói, como ela consome. Né? Então você está vendo aqui no capítulo 13, no capítulo 14, como Deus ensina a tratar, o tratamento com o leproso. Aqui não está dizendo assim, como expulsar um leproso. Não. A palavra de Deus, tanto no capítulo 13 quanto no capítulo 14, ensina a gente como vai tratar uma pessoa leprosa. Esse é o sentido do versículo do capítulo 13 e do capítulo 14. Então está lá, olha, tratando a lepra segundo o coração de Deus. É assim que a gente deve ver o capítulo 13 e o capítulo 14. Em muitos versículos dos dois capítulos você acaba encontrando, você vai pegar, leproso é, está imundo, habitará sozinho, será lançado fora do arraial, e essas palavras doem no nosso coração. Imagine como isso é uma coisa triste, doída para nós. Houve um tempo, mesmo no Brasil, meus irmãos, no Brasil teve isso também. Esses lugares que hoje são leprosários, no sentido de, nem é mais chamado assim, é quase que uma casa de repouso, um lugar assim, bem, né? Parece um hotel fazenda. Num tempo assim passado, a família pegava aquele sujeito que estava com aquela enfermidade, com aquela doença, colocava na estrada. E aí passava aquele pessoal do caminhão, sabe? Pegava a pessoa, colocava lá atrás de um caminhão, né? A pessoa ia, e a próxima parada era colocar ela naquele confinamento, e ficava por ali, não tinha tratamento, praticamente nenhum, nem nada, e às vezes se a pessoa nem estava com a tal da lepra, porque confundiram a doença dela com lepra, aí ela pegava a lepra, porque ela tinha que ficar no meio dos leprosos. Então, foi no passado uma doença terrível, e acredito que ainda hoje, né, é uma doença que você olha, as pessoas têm medo, só de falar essa palavra as pessoas têm medo. Agora uma coisa aqui, irmãos, vamos voltar aqui no capítulo 13, né, no capítulo 13, bem no começo do capítulo 13, dá uma olhadinha aqui. Falou mais o Senhor a Moisés, olha só, e a Arão, né? Ele começa falando assim, olha, quando um homem, ele tiver na pele da sua carne uma inchação, uma pústula, uma mancha, na pele da sua carne, como praga de lepra. Agora repare essa frase aqui no versículo 2. Então ele vai ser levado ao sacerdote Arão, ou a um dos filhos de Arão. E a próxima parte do versículo que segue, está escrito assim, e o sacerdote o examinará. Então eu quero que os irmãos reparem aqui que desde o princípio, no capítulo 13, 14, quanta responsabilidade recaía sobre o sacerdote. Quanto trabalho. Então o camarada estava lá, apareceu uma coisa branca nele, eu, por exemplo, tenho um monte de pigmento branco aqui, né? Eu seria obrigado a ir lá, né? E levar e falar assim, olha, tem umas coisas aqui, meio branquinho aqui e tal. O sacerdote, meus irmãos,
Você acha que ele estava super feliz, super alegre, que ele, oba, alguém veio aqui, eu vou poder tratar. Não, não é assim não. Você imagine que uma pessoa chega lá com a perna tudo moída no hospital, oba, nós temos um cliente. Não é assim que funciona. Então aqui, quando já joga o sacerdote no começo, joga ele no meio, Deus está colocando uma responsabilidade muito grande para ele. E olha, de todas as funções do sacerdote, ele tinha muito sacrifício para fazer, holocausto, oferta de manjares, etc. Mas nenhuma função requeria do sacerdote mais atenção, mais paciência e mais submissão às Escrituras, de olhar, de analisar, ver, rever, tentar de novo, vai de novo, do que essa questão da lepra. A pessoa voltando para ele tendo que analisar para ver se essa pessoa podia ficar junto com a sua congregação, com a sua família, ou ele teria que ser posto para fora da congregação, para longe da sua família. Então, a responsabilidade dele é muito grande. Talvez uma das frases que mais se repete aqui é: o sacerdote vai examinar, olha, o sacerdote vai declarar. Só para você ter uma ideia, no final do versículo 8 aí, diz assim: o sacerdote o declarará imundo, né? E quantas vezes você vai ler essas frases no capítulo 13, no capítulo 14? Ou o sacerdote o declarará limpo, né? Olha a responsabilidade que está sobre esse homem, o sacerdote. Então, tinha duas coisas, meu irmão, que norteava tudo que ele fosse fazer em relação ao leproso. A primeira, não é que é mais importante, mas é tão importante: a pureza de toda a congregação. Por que ele tinha que ter tanto cuidado? Porque ele estava tratando com a pureza de todo o arraial. Imagine mais de 3 milhões de pessoas num assentamento, só com cabana, e por ali, vamos dizer que nem aconteceu aí em 2020, tem uma Covid, isso ia se espalhar, que é uma coisa. E todas essas doenças contagiosas, elas se espalham muito. Então, ele tinha que ter um cuidado com a congregação. E também uma outra coisa, né? Norteado pela graça. Ele não podia admitir que um membro da congregação, um filho de Israel, um membro do povo de Deus, fosse tirado do seu convívio, fosse arrancado da congregação, expulso, levado para fora do arraial, ao menos que realmente ele tivesse lepra. Então, ele tinha que cuidar da turma lá, de todas as pessoas? Tinha. Mas ele tinha que cuidar daquela alma também. Ai, ó, apareceu uma manchinha branca aqui, oh, vale-me Deus, né? Pega esse sujeito e vamos sumir com ele daqui. Já coloca ele dentro de uma jaula, já coloca ele lá para fora. Olha, era isso que eles faziam aí há 100 anos atrás, aqui no Brasil. Não tinha médico, não tinha nada. E olha os norte, olha como Deus, na sua graça, está ensinando o sacerdote a fazer tudo certinho. Dá uma olhadinha, vê se a mancha está para cima da pele, para baixo da pele, vê se o pelo da mancha ficou branco ou se não ficou branco, vê se depois de uma semana estacionou, não cresceu, passa mais uma semana, diminuiu? Não diminuiu, e cresceu, né? Então, tá feia a coisa, é lepra. Então, veja o cuidado, irmãos, o cuidado aqui não é para expulsar o camarada, o cuidado é para manter esse camarada junto com a congregação, junto com a sua família, porque esse era o objetivo. Olha, se ele não está doente, ou se ele pegou esse negócio aí e já acabou, então tem que declarar ele limpo. Senão, meus irmãos, era muito mais fácil fazer o que se fazia em quase todos os países. Vão mandar embora, põe ele num lugar lá e acabou. Não com o povo de Deus. O povo de Deus não era assim. Então recaía uma responsabilidade muito grande para ele,
E aí, meus irmãos, ele que tinha que ter o juízo, ele que ia falar, está limpo. Não, não está limpo. Então, ele está leproso. A palavra do sacerdote. Agora, né, ele não podia ser apressado, mas ele também não podia ter medo, né? Agir, o fulano lá disse que o fulano está com lepra. Nem traz aqui, manda para lá, né? Ouviu dizer, falou, né? Então, não, ele teria que ver pessoalmente, ele pegar lá, olhar, ter a coragem de encarar aquele leproso, olhar, realmente está com problema. Não, isso aí é uma manchazinha de nada, isso vai sarar, fica 7 dias fechado. Voltou depois de 7 dias, não falei para você que não era nada, né? Volta para sua casa, fique em paz. Então, meus irmãos, ele não podia agir nem com pressa, não podia agir com medo, com sentimentalismo, sabe? Meu parente, meu parente não posso mandar para o leproso, não posso expulsar, né? Vamos passar um ruge nele aqui, vamos passar alguma coisa, ele vai ficar bom, né? Não. Então, a responsabilidade dele era muito grande, tá? Então, meus irmãos, sempre concedendo um prazo, até tem um versículo marcado aqui, do versículo 31 ao 34, que diz assim: mas se o sacerdote, examinando a praga da tinha, eis que se ela não parece mais funda que a pele, se nela não houver pelo preto, então o sacerdote encerrará o que tem a praga por 7 dias. O sacerdote examinará a praga ao 7º dia, e eis que se a tinha não se tiver estendido, e nela não houver amarelo, nem a tinha parecer mais funda que a pele, então se rapará, mas não rapará a tinha. E o sacerdote, segunda vez, encerrará o que tem a tinha por 7 dias. Depois o sacerdote examinará a tinha ao 7º dia. E eis que, se a tinha não houver estendido na pele, e ela não parecer mais fundo que a pele, o sacerdote o declarará limpo, e só lava a roupa dele, lava a veste dele. Olha, irmãos, não é a graça de Deus, não é a misericórdia de Deus, não era muito mais fácil olhar e dizer, credo, manda embora? Esse era o papel do sacerdote. O sacerdote, ele estava ali para isso, né? Para fazer um tratamento. O tratamento do leproso nada mais é aqui do que um tratamento espiritual mesmo. Espiritual, para que se ele não tivesse a lepra, olha, ele ficasse conosco. Esse era o pensamento do sacerdote, guiado por Deus. Então, o tratamento da lepra segundo o coração de Deus. E outra coisa, muita paciência, né? Muita paciência, afinal, era uma vida. E atrás de uma vida tem mais vida. Então você vai tratar de uma vida. Olha, o médico que está cuidando de uma criança, ele não está cuidando de uma criança. Está cuidando do pai, da mãe, dos irmãozinhos que estão esperando a criança voltar. O médico está cuidando da mãe, está cuidando da mãe. Imagine as crianças que ficou em casa, o marido, do marido, imagine a mãe. Entende? Nunca é o tratamento de uma pessoa só. Você está lidando com uma vida, mas atrás de uma vida sempre tem outras vidas. Por isso todo esse cuidado. Nem tudo que reluz é ouro e nem toda mancha era de fato uma lepra. Então podia ser o quê? Podia ser uma pústula, quer dizer, um tumor que inflamou e a coisa ficou feia, parecendo uma lepra, mas não era lepra, né? Podia ser uma cicatriz de alguma úlcera, olha que horror, mas vai sarar, calma, não é lepra. Podia ser uma inchação de queimadura, como fala o versículo 28, podia ser até uma impinge, né? E no caso do cabelo na cabeça, podia ser o quê? Tá caindo o cabelo da cabeça dele, coisa e tal. E não era uma lepra. Então, não é porque parece que era, não. A verdade é que o sacerdote tinha que cuidar muito, muito da palavra final que ele ia dar para aquele sujeito. E havia diferença, meus irmãos, no tratamento, né? Aquela pessoa que tinha mancha, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que ir no sacerdote. Está com problema? Não importa se é lepra ou não. E ele tinha que ir lá no sacerdote. O sacerdote ia decidir se ele estava limpo ou ele não estava limpo. É só uma mancha, ufa, né? Vai sarar? Vai. Criou uma cicatriz aí? Criou.
Ah, mas é uma mancha que será tratada e a pessoa vai ser declarada limpa, pega, lava a roupa dele e acabou. Não é isso que fala a palavra? Agora, podia ser lepra, né? Já o leproso, como a gente leu no versículo 46, olha lá, esse versículo, na verdade, norteia o leproso, né? Por quê? Todos os dias em que a praga houver nele, ele será imundo, né? Então, tem um motivo para isso. Por que o tratamento é diferente, né? Diferente da mancha, que a pessoa sara, lava as vestes, já a lepra não era assim. A lepra era um mal atuante. O mal estava consumindo aquela pessoa. Estava destruindo aquela pessoa pouco a pouco, né? Então, veja só, tá a lepra, daqui a pouco vai um dedo, daqui a pouco vai 2 dedos, daqui a pouco vai uma mão, daqui a pouco... É assim, a lepra vai consumindo a pessoa. Consome o nariz, consome a orelha, e vai acabando com a pessoa. Hoje tem tratamento, graças a Deus, mas naquele tempo não tinha. Meus irmãos, na Primeira Guerra Mundial, que foi uma guerra terrível, não tinha penicilina. Então as pessoas levavam um tiro na perna, provavelmente ia morrer. Era uma coisa simples de tratar. Depois inventaram a penicilina. Opa, então agora melhorou o negócio. Melhorou, claro que melhorou. A mesma coisa é a lepra. Tem cura? Hoje tem cura, graças a Deus. Olha essa enfermidade que a Mariazinha teve quando ela era jovem, fogo selvagem. De cada 10 pessoas que pega, 9,5 morrem, né? Ela sobreviveu. Por quê? Porque tinha um camarada lá não sei na onde, lá não sei das quantas, que inventou um remédio. E aí, com aquele remédio, tratava, a pessoa enrolava a pessoa em folha de bananeira. Mariazinha ficou 2 anos enrolada numa folha de bananeira. E aí vai virando daqui, virando dali, virando daqui, virando dali, até que ela sarou. Mas não é tudo que sarava. É por quê? Porque alguém inventou um remédio. Deus deu sabedoria para aquela pessoa. Mas naquele tempo, meus irmãos, não tinha. Então aqui, tratamento diferente, é uma lepra, bom. E a gente não tem cura para isso aí, e ele vai ter que ser tirado do arraial. Por quê? Porque senão a própria família dele vai ficar leprosa. As próprias pessoas que conhecem ele vai ficar leproso. E tinha que tirar. Aqui falando da lepra, que é esse mal terrível, meus irmãos, do ponto de vista físico, é uma doença, era, né? Pelo menos no tempo antigo lá, uma doença asquerosa, destruía mesmo o corpo da pessoa. E pior, contaminava, pegava mesmo, né? É um quadro vivo do pecado. O pecado ele é asqueroso, ele destrói e ele contamina. Por isso que a lepra no Velho Testamento, a lepra até no Novo Testamento, simboliza o pecado atuante na vida da pessoa. E ela é posta em 3 situações aqui que nós lemos. A lepra no indivíduo é uma situação, a lepra na veste é outra situação, e a lepra na assembleia, ou na casa. Né? Casa se refere à assembleia, à congregação. Então você tem 3 situações de lepra, no capítulo 13 e no capítulo 14. Então, a lepra numa pessoa, a lepra na roupa, né, nas vestes, e a lepra que está na casa, né, pelas paredes aí. E é sobre isso que o capítulo 13 e o capítulo 14 trata. Essas 3 coisinhas do indivíduo. O que mais? Né? Da roupa, o que mais? Essa da casa. Então, meus irmãos, como é que trata o indivíduo leproso? Né? Então, vamos falar dele leproso. Já falamos, o tratamento é o máximo possível para descobrir se é uma mancha, se não é uma mancha. Era assim, era rigoroso, para tentar conservar a pessoa lá. Mas é leproso, ele está com lepra mesmo. Vamos voltar no capítulo 13, versículo 45. As vestes do leproso, em quem está a praga, serão rasgadas. A sua cabeça será descoberta. Cobrirá o lábio superior e gritará, clamará, imundo, imundo. É uma situação triste. Imagine você acabou de o sacerdote dizer a lepra. A lepra já rasgava a roupa, né? E a pessoa já colocava a mão assim sobre a boca e saía gritando. Por que na boca? Para não cuspir em ninguém, né? Leproso, leproso.
Ele não falava leproso, leproso, ele falava imundo, imundo, imundo. Quando ele falava isso, irmãos, as pessoas saíam correndo. Imagine, se eu tivesse lá, eu saía correndo também. Ah, ele tem lepra, eu não quero pegar, né? E pronto, todo mundo sai para lá, né? Então, um tratamento, como eu falei, ele é radical mesmo, né? Separa a pessoa da família, separa a pessoa do ofício dele. Ele podia trabalhar no que fosse, um pedreiro, um carpinteiro, podia cuidar de gado, alguma coisa. Ele seria afastado do seu ofício e o mais triste, né? Ele seria separado do arraial. Seria mandado embora. Imagine passando por aquela porta do arraial, cabeça baixa, gritando imundo, afastado, longe de todos. Como Jesus encontrou aquelas vilas de leprosos quando ele estava no seu ministério? Pois bem, eles viviam lá, né? O trato com ele está aí, meus irmãos. Habitará só ou com outros leprosos, né? Como a gente vê até no Velho Testamento e no Novo Testamento. E no versículo 46, como eu falei para vocês, todos os dias em que a praga tiver nele, ele será imundo. Imundo está. Habitará sozinho. A sua habitação será fora do arraial. Pastor, é isso mesmo. É assim que a gente vai tratar todas as pessoas com pecado. Nós vamos fazer desse jeito. Só que segundo o coração de Deus. Aí está a questão, né? É assim que nós vamos tratar um irmão em pecado? A própria palavra já diz, olha, tratamento e não linchamento. O que as pessoas fazem nas igrejas é linchamento, não é tratamento. Olha a força do sacerdote em tentar manter a pessoa lá dentro. 7 dias, mais 7 dias, mais 7 dias, sempre lá insistindo, até que não tivesse jeito mesmo. Então a palavra correta é o quê? É tratamento. O exemplo é Jesus, meus irmãos, a forma que ele cuidava dos leprosos. Então, como é que Jesus cuidava dos leprosos? Tem esse caso aqui no Mateus capítulo 7. Abra comigo lá, no capítulo 7, né? Não, é Mateus capítulo 8. Vamos abrir comigo lá, né? Porque essa é uma passagem muito interessante do Novo Testamento, do tratamento de Jesus com o leproso, né? Então, vamos lá, no livro de Mateus, capítulo 8 e versículo 1, tá? Mateus, capítulo 8 e versículo 1. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. Puxa vida, tinha acabado de fazer o sermão mais lindo do mundo. O sermão de Jesus, que é o sermão da montanha, amarás o teu próximo, né? E aí me chega um leproso, e agora eu tenho que amar ele, né? Me chega você sai aqui da mensagem e fala que você tem que amar todo mundo, daqui a pouco aparece uma pessoa, né? Ele quer alguma coisa, ele quer uma moeda, ele quer um dinheiro, ele quer uma comida, você já vai perdendo a paciência. Olha a situação, Jesus desce do monte aí, e quando ele desce do monte, quem é que vai encontrar ele no versículo 2? Eis que veio um leproso. Tadinho. Ele estava leproso sim, ele estava sujo, contaminado, mas ele adorou Jesus, ele disse, o adorou. Quantos fariseus, o Anás, o Caifás, que era sumo sacerdote, chegaram perto de Jesus o suficiente para dar um tapa no rosto dele. Agora, nunca chegaram perto para dizer, eu te adoro. Esse leproso, ele estava adorando a Jesus. Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar, né? Se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar. Irmãos, ele está dizendo, eu sou sujo. Se ele está falando que Jesus pode limpar ele, é porque ele é sujo. Então, se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar. Ele é sujo e ele está dizendo assim, eu sou imundo e eu não posso me limpar. Eu estou aqui, todo sujo aqui, com a mão toda consumida, o nariz consumido, todas essas coisas, mas se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar. Qual foi a resposta de Jesus? E Jesus, no versículo 3, estendendo a mão, tocou, mas tocou num leproso. Jesus coloca a mão na nossa lepra, Jesus coloca a mão no nosso pecado. É porque Ele conhece. Ele toca no leproso e faz o quê? E diz assim, eu quero ser limpo.
Ou seja, se uma pessoa leprosa, ela entender a sua imundície, chega em Jesus e pede misericórdia, acredite, Jesus, Ele concede misericórdia. Isso aqui, meus irmãos, a lepra representa o pecado. Senhor Jesus, se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar do meu pecado. E Jesus vai dizer, eu quero, seja limpo do seu pecado. Vai tocar no seu pecado e limpar o seu pecado. É assim, meus irmãos, o tratamento segundo o nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, mas esse é o tratamento individual com o leproso. Vamos lá agora. A lepra em alguma veste, capítulo 13, né? Vamos dar uma olhadinha aí, e versículo 47 do livro de Levítico. Quando também alguma roupa houver nela praga de lepra, veja só, agora está falando da roupa, né? E aí, meus irmãos, veste, a freira, sabe aquela roupa de freira? Né? A roupa da freira chama hábito. Por quê? Porque é o que ela veste todo dia. A freira, ela não pode chegar lá no guarda-roupa dela e falar assim, não, hoje eu não vou vestir saia não, vou vestir calça comprida. Hoje eu já vou colocar uma bermudinha porque está calor demais, né? Não gostei dessa sandália, que essa sandália não está combinando com a minha... Não é assim que funciona. Ela tem a roupa dela, ela tem o chapéu dela. É que agora mudou muito, né? Mas antigamente tinha um chapéu, tinha um negócio em cima, não sei o que lá, papapá. Olha, uma coisa interessante, quando eu fui para Israel, aí você via lá uma muçulmana, né? Só via os olhos dela, né? Aquelas lá podia ir lá e mostrar, só via os olhos. Aí você via uma católica ortodoxa, você só via os olhos também. Sabe? Aí elas estavam tudo vestido igual, né? Por quê? Porque é o hábito delas, ficava lá, só via lá, né? Olha, irmãos, hábito é isso. Hábito é o quê? É a maneira de viver, né? Mostrando essa lição espiritual que Deus dá, a lepra na roupa, ou seja, o pecado na nossa forma, na nossa maneira de viver. Então a gente pensa numa lepra no indivíduo, uma coisa horrorosa, terrível, né? Mas calma lá, Jesus está olhando, dizendo assim, olha, muitos hábitos, eles fazem muito mal, e eles precisam ser tirados. A roupa aqui, veja só, ela não ia ser jogado fora de uma vez, não. Não, ele olhava, está verde aí, está amarelinho, como é que está, né? Está verde avermelhado. É lepra, joga fora isso aí, joga lá no imundo lá, queima esse negócio. Está certo, né? Ou seja, um hábito contaminado, um hábito que não é um hábito cristão, tem que ser tirado. E aí nós mencionamos algumas coisas aqui, você pode ver, né? Até quem está em casa pode ver. Que hábito, né? O mal se introduz de diversas formas na nossa maneira de viver, né? Pode ser o hábito de mentir, que nem o pastor João falava, pessoalmente, quando é mais fácil falar a verdade, né? Então, o hábito de mentir, o hábito de xingar, o hábito de contar aquelas piadas nojentas, podre, né? O hábito de roubar, de enganar, de iludir as pessoas. O hábito da preguiça, que também é pecado, né? O hábito da preguiça, o hábito de se aproveitar dos outros, tá certo? O hábito de praguejar, de ficar sentindo ódio de outras pessoas. Isso é um hábito. Você pode achar que não, mas é um hábito também, até isso, né? O hábito dos modismos, né? Que eu acrescento aqui aquelas roupas indecentes, comportamento indecente. A roupa não fala quem eu sou. Olha, calma, isso não é muito certo. Você pode arrumar muita confusão com a sua roupa e aí você vai descobrir que a roupa fala quem você é, né? Então, você pode ter um bom hábito ou um mau hábito. Esses hábitos aqui são diversas formas do mal introduzir na nossa vida, né? Na nossa maneira de viver. É por isso que, novamente, o tratamento era preciso analisar, né? Vamos analisar esse hábito aqui, calma lá.
vamos jogar fora de uma vez? Não, calma, né? Ele tem que ser tratado. Na vida, tudo tem que ser tratado. A pessoa veio para a igreja. A pessoa faz isso, né? Calma. Deixa ele aprender a verdade primeiro. Deixa ele aprender como é que faz. Deixa Jesus ensinar para ele. Sabe o que você faz? Ensina para ele. Eu já vou falar. Não é assim não. Ensina para ele, não é ficar falando não. Ensina para ele com a sua vida. Pega a sua vida e ensina para ele. Pronto. Aí o hábito vai embora, né? O mau hábito, né? Vamos para o livro de Efésios, vamos dar uma olhadinha lá. Volte lá para o Novo Testamento, no livro de Efésios, capítulo 5 e versículo 26. Né? Quase todos os maus hábitos, meus irmãos, podem ser lavados com a palavra de Deus. Né? Leitura e obediência às Escrituras Sagradas. Capítulo 5, versículo 26, no livro de Efésios. Falando de como o marido, né, deve amar a sua esposa, da mesma forma que Jesus amou a igreja, né, que assim mesmo se entregou por ela. Para, versículo 26, a santificar, limpando-a com a lavagem da água pela palavra. Olha só, né? Então você pode, com a palavra de Deus, limpar muito hábito da sua vida, mau hábito. Né? A pessoa, ela chega, meus irmãos, às vezes com muita coisa ruim que ela fazia, ou pensava, ou a prática do mal mesmo, mas depois ela vai se arrumando, né? Ela vai, às vezes a pessoa exagera, tem aquela boca suja que... Mas Deus vai tratando aquela boca suja, vai lavando com pasta de dente espiritual, né? E coisa e tal, e até que essa pessoa, ela vai vencer os nomes feios, né? Ela vai ter vitória, ela vai ler na palavra de Deus. Vai ler o quê? Volta um capítulo aí, no capítulo 4 do livro de Efésios. Dá uma olhadinha aí. Efésios, capítulo 4. Que ele fala assim, versículo 25. Olha, meus filhos, deixa a mentira, fala a cada um a verdade com o seu próximo. Então, se a pessoa tem o hábito de mentir, está dizendo aqui, deixa de mentir, pronto. O que mais? Vamos continuar aqui então. Capítulo 4, versículo 26. Você está bravo? Não pode ficar bravo e pecar. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. A pessoa tem aquele hábito de ter aquela amargura no coração, e fica bravo e vai dormir bravo e raivoso e odioso com todo mundo, não pode. Então o que a palavra de Deus está dizendo? Não se põe o sol sobre a vossa ira. Trata isso tem que ser tratado no seu coração, na sua vida, trata isso, E capítulo 4, versículo 27, não deis lugar ao diabo, porque o diabo quer que a pessoa fique assim, o diabo quer que a pessoa fique mentindo, o diabo quer que a pessoa fique xingando, contando piada, roubando, enganando, não deis lugar ao diabo. Versículo 28, aquele que rouba, não rouba mais não, agora se eu não estou roubando eu vou fazer o quê? A Bíblia está dizendo aí, para fazer o quê? Trabalha. Trabalha. Sabe por quê? Porque com a sua mão, você trabalhando, você vai poder ajudar outra pessoa. É por isso. Olha, como é bom trabalhar. Você vai ter condições de ajudar uma pessoa que está precisando. Vai poder repartir com quem tem necessidade. Versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover edificação e dar graça para quem está ouvindo. Não entristeça o Espírito Santo. Versículo 31, toda amargura, toda ira, toda braveza, toda gritaria, toda blasfêmia, toda malícia, seja tirada do meio de vós. É por isso que ele fala da lepra na roupa. Lepra na roupa é lepra no hábito, É o pecado, hábitos pecaminosos. Então, aí você vai ver que a palavra de Deus, a nossa leitura, nosso convívio com irmãos, vai tirando aquele mau hábito de nós. Versículo 32. Se eu não vou xingar, não vou ficar bravo, não vou blasfemar, eu vou fazer o quê,
Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoa, como Deus também te perdoou, né? Olha como os nossos hábitos vão melhorar. Pega esse texto da Bíblia, marca aí na sua Bíblia, né? Pega, coloca do lado aí e fala assim, ó, vou marcar aqui o que eu preciso fazer. E aí lê amanhã, lê depois da manhã, né? E vamos ler até a gente cansar, aprender mesmo aí. É assim que vence esses males, né? Tá bom? Então, esses meus irmãos precisavam de muita paciência do sacerdote. O sacerdote pegar aquela roupa, vamos ver, vamos esperar mais um pouco, lava. E aí, como é que ficou? Ah, não ficou bom não, lava de novo. Não é assim que está falando aí nos versículos? O tratamento até com a roupa, porque os nossos hábitos precisam desse tratamento. Agora, para acabar, meus irmãos, né, é a lepra numa casa, né? A lepra numa casa, na assembleia, e o mesmo princípio é aplicado. Qual o princípio? Aquela calma, aquela paciência, né? Vamos voltar lá para acabar? Levítico capítulo 14 agora. Vamos lá, Levítico capítulo 14. Lá no versículo 34, quando vocês entrarem na terra de Canaã, que vos hei de dar por possessão, e eu enviar a praga da lepra em alguma casa, tá? Aí você vai dizer assim, achei um mal na minha casa. Sabe o que eu vou fazer? Vou sair gritando, extra, 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 tem uma lepra na minha casa. Pois é, meus irmãos, a casa aqui representa a igreja, a congregação. Então, se você acha que tem alguma coisa errada na sua igreja, sabe o que você faz? Você vai ali na frente, pega sabe aquele negócio de, tipo, é megafone, né? E fala, pecado, pecado, pecado aqui nessa igreja. Então, olha o que ele está dizendo. Não, não é isso que ele está dizendo. Dá uma olhada aí no versículo 34, né? Na 34 não, versículo 35. Então, aquele de quem for a casa, essa casa é nossa, a igreja é nossa, é minha, é sua, né? Aliás, numa igreja batista, a igreja literalmente é do membro, é do irmão, não é da congregação. Não tem uma instituição que é dona, não, os irmãos é dono. Se os irmãos fizerem uma reunião amanhã, para assim, vamos vender esse prédio, pode vender, pode, né? Fizeram isso em Garça, né? Hoje eles estão lá, praticamente pagando aluguel. Pagaram aluguel uns 15 anos, agora estão lá num cubículo de 100 metros quadrados. Por quê? Porque venderam o que eles tinham, né? Mas era deles, correto? Então, se é deles, a casa é deles, então vamos vender. Então, a igreja pertence para os irmãos. É tudo, mas igreja não é prédio, é vida espiritual. Aqui no versículo 35 diz, aquele de quem for a casa virá e vai informar o sacerdote, dizendo que parece-me que tem uma lepra na minha... Parece. Ele não está acusando. Ele está fazendo o quê? Está informando, diferente de acusação. Parece que tem uma coisa errada lá, né? Parece. Então, meus irmãos, vamos derrubar a casa, né? Não, talvez não precise derrubar a casa, né? Podia ser um mal-entendido. Podia ser, olhou e falou assim, mas calma lá, essa aqui não está nem vermelho, nem verde, nada. Rapaz, você está enganado, isso aqui não é desse jeito que você está falando, não. Deixa aí, está bonitinha a sua casa. Epa, realmente essa pedra, porque as casas eram feitas de pedra, ela está estranha, hein? Eita, vamos tirar essas duas pedras aí, vamos calma lá. Está feia aqui, está com lepra aqui, vamos tirar então. Mantém a casa. Agora, se tirou as pedras que estavam ali com problema e a casa está toda contaminada, derruba a casa. Aí, infelizmente, não tem jeito. Vai ter que pegar um machado, vai ter que pegar aí um treco e tacar em cima da casa, derrubar a casa. Não tem jeito. A representação aqui, meus irmãos, é da igreja, né? Você pode ver aí, aqui a igreja, ela é bem representada. A igreja é uma casa, né? Aonde está escrito isso? Na Bíblia, né? O apóstolo Paulo falou isso para o Timóteo. Então, nós somos pedras espirituais e a igreja, meus irmãos, é essa casa. Somos pedras vivas, diz o apóstolo Pedro. O mal pode o quê? Penetrar na nossa igreja. O pecado individual. Então, o pecado individual,
O tratamento dele é segundo Mateus 18. Não é segundo disse quem, é segundo Mateus 18. Vai entre ele e ti somente. Se você convenceu ele do pecado dele, então ele vai confessar o pecado dele, você ganhou o seu irmão, pronto, né? Ah, ele não quer mudar a vida, ele quer continuar no pecado, então chama 2 testemunhas. Você vai lá, com 2 testemunhas, você vai, conversa com ele, e aí? Você vai mudar? Não, não quero mudar, eu quero viver desse jeito mesmo. Ah, então, vamos tirar? Não, calma, tem mais uma chance para ele. Leve-o à igreja, e a igreja então vai tratar. E aí, como é que você vai? Ah, eu me arrependi, então, voltou, estaca zero, fica. Se não, realmente, o tratamento tira para fora, exclusão, não tem jeito, né? Porque ele quer viver de uma forma pecaminosa. Por isso, meus irmãos, aqui a representação da igreja fica forte. Se é um pecado individual, tratado segundo Mateus 18. Se é um caso doutrinário, pode ser um membro com doutrina estranha, eles também devem ser tratados segundo Mateus 18, tá? Vamos lá, vamos conversar. Ó, você viu que aqui você errou nisso? Não vi. Eu não aceito. Bom, isso aí não está certo. Você está contra a palavra de Deus. Não estou não. Está sim a palavra de Deus. Vamos, chama 2 testemunhas. Eu não quero que chama 2 testemunhas. Bom, então você procure outro lugar. Veja, o tratamento doutrinário é mais difícil de ser tratado que um pecado de uma pessoa. Por quê? Porque o tratamento doutrinário, meus irmãos, a pessoa, ela quer se amarrar em porcentagens horríveis, né? Baixas, de dentro da palavra de Deus, mudando tudo ali para quê? Para se parecer certo. Então é como se falasse assim, eu que não estou errado, é a igreja que está errada. Por isso é tão complicado mexer com doutrina, né? Pode haver membro com doutrinas, pode ser tratado, levado a uma consideração, mas se não firme na Bíblia, então, meus irmãos, são convidados a se retirar. Uma congregação em pecado. Acontece isso? Acontece. Uma igreja pode virar a cabeça, uma igreja pode começar, de repente, virar completamente fora das Escrituras. E aí? Bom, essa igreja, como diz o próprio Senhor Jesus, olha, eu vou tirar o seu lugar do candeeiro. Tá? Jesus disse isso para uma das igrejas do Apocalipse. Vamos lá para o capítulo 2 de Apocalipse. Vamos rapidinho. Apocalipse capítulo 2, versículo 12. O anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve aí, né? Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. A palavra, a Bíblia. Conheça as tuas obras, onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas algumas coisas poucas eu tenho contra ti, porque tens lá o que segue a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicasse. Assim tens também os que retêm a doutrina dos nicolaítas, que eu odeio. Veja só. A igreja estava firme, a igreja estava boa. Olha, vocês têm vencido aí aonde mora Satanás. Só que tem um problema. Vocês estão com pessoas, com 2 grupos aí de doutrina falsa. Esses 2 grupos aí, né, que estão ensinando a doutrina de Balaão, esse grupo dos nicolaítas, né, que é o povão, isso ele está falando assim, arrepende-te, dá uma olhada, né, no versículo 16, arrepende-te. É claro, ele vai falar uma palavra dura depois, mas antes dele falar essa palavra dura, Deus está falando, o que é arrepende-te? O que quer dizer a palavra arrependimento? Mudança de mente. Muda, volta para a palavra de Deus. Ele já tinha falado isso, volta para a palavra de Deus. Olha aí, no capítulo 2, lembra de onde, versículo 5, lembra de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Então, está dando a chance da pessoa se arrepender e voltar a fazer o que ela fazia antes, que é adorar a Deus, servir a Deus dentro da Bíblia, né?
Mas, no versículo 16 do capítulo 2, diz: arrepende-te, senão, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Olha, você se arrepende, senão vou vir com a Bíblia aqui e vou batalhar com a Bíblia, com a palavra, né, contra essas doutrinas falsas, contra essa igreja. Então, meus irmãos, é muito importante ter essa visão, o pecado do indivíduo, o esforço de tentar tratar esse pecado, o pecado do hábito, né? Como a palavra de Deus pode nos ajudar a vencer mau hábito, e, finalmente, o pecado dentro da igreja, seja do indivíduo, seja doutrinário, para que a igreja não seja tirada do seu candeeiro, do candeeiro que é o nosso, meus irmãos, Jesus, ele andando ali no meio dos seus candeeiros, a presença do nosso Senhor Jesus Cristo na sua igreja. Muito bem, semana que vem a gente continua, vamos escolher outro tema do livro de Levítico, tá bom? Tem uma coisa aqui, né, que eu coloquei, vamos imaginar a visão da lepra, tá? O olhar do próprio leproso, né? O que ele tinha que fazer? Se preocupar, se entristecer, procurar ajuda, procurar cura, né? O olhar da congregação, infelizmente é assim, irmãos, todo mundo sai correndo, ninguém quer, né? É assim que a gente trata os problemas dos outros, né? Com nojo, com desprezo. O nosso não, mas dos outros é assim. O olhar do sacerdote. O sacerdote ele teria que buscar uma incessante retratação, buscar no máximo essa pessoa para ele ser reintegrado. O olhar de Jesus quer que todos sejam limpos, ele quer limpar todos. O olhar do cristão deve ser o mesmo daquela menina que ajudou quem? O Naamã, né? Que foi lá e disse: meu senhor, se eu estivesse lá em Israel, o senhor não ficava leproso, não. Ou seja, mesmo sendo escrava na casa de Naamã, o olhar do cristão faz isso, ele quer a cura daquela pessoa. Então essa é a lição espiritual que a gente tem no capítulo 13 e 14 do livro de Levítico. Amém?